A pergunta é: por que os cristãos, os crentes, os chamados evangélicos, os frequentadores de igrejas evangélicas, hoje têm medo da palavra sacrifício? Hoje nós vivemos uma geração, uma igreja que não quer viver mais o sacrifício. Hoje, pastores, líderes, pregadores, eles são facilitadores. A ideia é sempre que Deus vai facilitar a sua vida. Venha para a campanha das 7 semanas e receba a chave que vai abrir todas as portas para você, porque Deus não quer sacrifício, porque Deus quer que você tenha uma vida leve e suave. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas e o que o senhor me diz sobre o que Jesus diz, que é para nós trocarmos o fardo com ele? Porque o nosso é pesado, mas o dele é leve. E ele quer trocar o fardo. Presta atenção. Jesus nunca disse que não teríamos fardos. Jesus nunca disse que não teríamos cruz para carregar. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Sempre haverá a cruz. Sempre haverá um sacrifício. Haverá sacrifício. Agora, a grande questão é: por que os pregadores hoje, na sua maioria, estão tirando a cruz de Cristo do Evangelho? Porque hoje é tudo muito fácil. Deixa eu dizer para você, nós gostamos de coisas fáceis. Nós gostamos de buscar facilidades. Mas eu tenho uma palavra para você, de alerta. A maioria das facilidades, elas nos inibem de crescer. Ela nos paralisa. Ela não nos deixa crescer e avançar. Nós ou retroagimos ou permanecemos da mesma forma, por causa das facilidades. Pare para pensar. Quando foi que você cresceu? Você cresceu na dificuldade. Você aprendeu na dificuldade. Se eu perguntar para você hoje, quais são as suas maiores lembranças? Eu tenho convicção de que as suas maiores lembranças vão ser de dificuldades, de batalhas que você entrou, venceu, ou batalhas que você entrou e foi derrotado. Porque as coisas fáceis a gente também esquece fácil. Mas as coisas difíceis, as batalhas, o sacrifício, isso fica marcado. Isso fica como cicatrizes nas nossas vidas, que nos mostram que crescemos, que houve obstáculos e vencemos. Eu gosto quando Davi, ele responde quando achavam que ele não tinha capacidade para vencer o gigante filisteu. Ele simplesmente respondeu: eu tive na minha vida lutas e batalhas. Eu tive inimigos e alguns deles eu venci. E ele diz: eu me lembro de ter vencido um leão. Eu lembro de ter vencido um urso quando queria atacar as ovelhas de meu pai. E eu venci. Por isso agora eu tenho experiência, eu tenho capacidade, eu fui capacitado para enfrentar o gigante filisteu. E você sabe o fim da história. Davi é um homem exemplar nesta área. Sabe, Davi nunca quis entregar para Deus
o que não lhe custasse algum sacrifício. E hoje, nós queremos facilidade. Nós queremos coisas simples. Então, hoje, nós temos a igreja pela internet. Hoje, nós abrimos o nosso celular, o nosso aplicativo e temos lá o culto. Não precisamos sair da nossa casa para ir para a igreja. Sempre vai ter um pastor na internet fazendo uma oração. Sempre vai ter um pastor na internet dando uma palavra, como eu estou dando essa palavra aqui agora. E isso facilita a nossa vida. Mas essa palavra que eu estou dando agora aqui para você, não é para tirar você da igreja, é o contrário. É para dizer para você, vá para a igreja. Não fique na sua casa, no celular, no YouTube, na TV, qualquer lugar. Não. Saia da sua casa. Diga para Deus, Deus, eu não vou lhe dar um culto que não me custe nada. Eu não vou lhe dar um culto que não tire alguma coisa de mim. Porque eu vou dizer para você algo aqui, eu quero que você guarde isso no seu coração. Todas as vezes que Deus pede de nós um sacrifício, não é para que nós possamos arrancar de Deus alguma coisa. Todas as vezes que Deus nos pede um sacrifício, é para que Ele possa arrancar de nós aquilo que nos faz mal, aquilo que não é bom para nós. O sacrifício, ele serve para arrancar de nós coisas que nos afastam de Deus. Um dia, Davi se encontra com um homem que era dono de uma grande vinha, de uma grande propriedade. E Davi diz para ele assim, olha, eu quero comprar essa vinha, porque eu quero entregar como sacrifício, eu quero fazer um holocausto para o meu Deus. Araúna disse assim para ele, o proprietário da terra, não, rei, misericórdia eu cobrar de ti alguma coisa por essa terra, fique para você e adore o seu Deus. Davi disse assim, não, eu não entregarei sacrifício que não me custe alguma coisa. Eu não entregarei a Deus o que foi fácil para mim. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não vou dar sobras. Eu não vou dar resto. Eu não vou dar só o que é fácil. Eu vou dar a Deus aquilo que Ele merece. E Ele merece o meu sacrifício. Ele merece o meu esforço. Ele merece que eu arranque de mim algo que Ele entende que não é bom. E eu faço isso em sacrifício ao Senhor. Uma vida de cristianismo verdadeiro é uma vida de renúncia. É uma vida de não para os nossos desejos. Não para nossas vontades. Não para o que os nossos olhos veem e desejam. Uma vida de cristianismo verdadeiro é uma luta diária da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Essa luta. E sabe quem vai vencer? Sabe quem vence a luta? Aquela que eu e você alimentarmos. Sabe qual é o gigante que vence? É o que é alimentado. Se você alimentar a carne, ela vence. Se você alimentar o espírito vence. E sabe como nós alimentamos o espírito? Nós alimentamos o espírito quebrantando o nosso coração, porque Davi diz assim, a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Mas ele diz que ele abate o soberbo, mas ele dá honra ao humilde. Então, é hora da gente dizer, Senhor,
não é sobre mim. Deixa eu dizer para você, estão dizendo por aí que você, que eu, sou o centro das atenções de Deus. Não, nós não somos o centro da atenção de Deus. Nós somos sim amados por Deus. Nós somos queridos por Deus. Nós somos cuidados por Deus. Mas o Evangelho não é sobre eu, não é sobre mim, não é sobre você e não é sobre o outro. O Evangelho é sobre Jesus de Nazaré, que foi ao sacrifício perfeito, único, substitutivo, vicário, por você e por mim, para que eu estivesse aqui agora, para que você estivesse aí me ouvindo. Houve um sacrifício. E sabe qual foi o sacrifício? De sangue. E nós precisamos voltar a acreditar que o Evangelho não é um evangelho de facilidades. É um evangelho de batalha, de luta. Sabe, para que hoje nós tivéssemos igrejas abertas, para que hoje nós tivéssemos essa facilidade de falar pela internet, na televisão, em qualquer meio de comunicação, homens foram para o sacrifício. Homens foram pendurados de cabeça para baixo e crucificados. Homens entregaram a sua própria vida em sacrifício para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui abertamente falando de Jesus. Então deixa eu dizer para você uma coisa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama. E nós precisamos entregar algo a Ele. Não, Ele não está obrigando, não. Não, e Ele também nem está pedindo. Mas quem ama, entrega. Quem ama, dá. Eu sou casado há 44 anos com a mesma mulher. Tenho 2 filhos. Tenho 2 netos. Sabe o que eu faço todos os dias? Me entrego à minha família, me entrego à minha esposa, me entrego aos meus filhos. Sabe por quê? Porque Deus colocou eles sobre a minha responsabilidade. E se eu amo, primeiro eles, depois eu. Se você ama a Deus, primeiro Deus, depois você. Isso chama-se sacrifício. Jesus, no seu momento mais difícil, de sacrifício sobrenatural, transpirando gotas de sangue, ele disse: Senhor, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Sacrifício. Tenha uma vida de sacrifício. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de renúncia. Ah, pastor, mas será que eu vou ser feliz? Você vai ver a alegria que o Espírito Santo vai trazer para o teu coração.